uma ótima sexta-feira a todos. Estou aqui mais um dia, né? Mais uma vez, para conversar com vocês, né? A respeito aí do que acontece aí, né, no nosso dia a dia, né? E hoje eu vim falar a respeito da pesquisa, né? Que deu do Datafolha, que deu uma aumentada aí na popularidade do presidente da República, né? Uma popularidade aí que era esperado aí, né? Depois, justamente depois dele ter ficado mais quieto, né? Ter ficado mais quieto aí por conta da prisão do Queiroz. Então, se vocês observarem, né, daquele, né, período, né, daquele tempo pra cá, o Bolsonaro se calou, se escondeu, né? Não fica mais de conversa fiada, falando tanta bobagem como ele falava, né? Fala, mas fala bem menos, entenderam? E por conta disso, né, a popularidade dele deu uma aumentada, mas não só isso, né? Vocês observarem, a popularidade dele deu uma aumentada justamente nessa época que estamos em pandemia, né? Ele, com o seu sumiço aí, né, das suas falácias bizarras, né, junto com a liberação aí da verba do auxílio emergencial, né, para né, a população aí, que, né, a grande maioria de desempregados, né, ou informais, e com isso, né, deu uma alavancada no seu, né, na sua aprovação, né. Como disse o governador do Maranhão, também acredito na mesma coisa, uma aprovação passageira, não vai durar muito, né? Porque logo mais eles vão, né? Esse dinheiro vai cessar. Eles estão querendo manter aí esse mesmo dinheiro aí, mas com o programa Renda Brasil, substituindo o Bolsa Família, acrescentando mais algumas famílias e aumentando o valor desse dinheiro, né? Porém, eles estão em um imbróglio aí com o Ministério da Economia, Paulo Guedes, que também está sendo pressionado pelo mercado financeiro e pela Fiesp para agilizar as reformas e as privatizações, visto que eles acham que está demorando demais desde o começo do governo até agora. Porém, o Bolsonaro já está fazendo o papel dele de candidato à reeleição em 2022. E para isso ele precisa de dinheiro, precisa inaugurar obras, precisa estourar o teto de gastos. Porque com esse teto de gastos, se ele não, né, se ele não fizer alguma coisa que seja popular, né, ele não vai ter voto em 2022. O primeiro passo é esse, praticamente sem querer, dos R$ 600. Que ele queria dar 200, acabou que o Congresso aprovou 600, e aí está sendo pago esses R$ 600. Foi o que deu uma alavancada na sua popularidade. Porém, esse dinheiro vai, né, ter que cessar, e ele, né, vendo o resultado dessa verba que está chegando na mão da massa mais carente, né, ele viu que isso é bom para questão de votos, né? Então, já pensando nisso, né, com o seu núcleo mais próximo, né, idealizaram o Renda Brasil para que também substitua o Bolsa Família, né, que é uma marca registrada do PT, né. Então vejam só como que é, né. Eles, numa briga que estão agora para que, né, agilizem as reformas, né, a tributária que já tem 3 propostas, tanto da Câmara, do Senado e do governo, né, em tramitação para discutirem, né, alguns pontos, e principalmente que até as mídias, né, a Rede Globo estão batendo muito em cima, que é a reforma administrativa, para enxugar mesmo a máquina pública, deixar o Estado, né, mínimo, totalmente, e que, né, acabe mesmo com o funcionalismo público. E aí realmente o Estado para de funcionar, porque o Estado ainda funciona mesmo com as mazelas desse governo por causa do funcionalismo público, porque já é um sistema montado. Então, às vezes, mesmo com o governo em crise, em cima de crises, em cada local de trabalho tem, né, uma pessoa lá realizando seu serviço e mantém o Estado funcionando. Mas não, eles, né, cismam que querem mexer nisso aí, jogar para a iniciativa privada, acabar com o funcionalismo público,
né? Para quê? Para guardar dinheiro em caixa, sobrar dinheiro em caixa, para garantir pagamento da dívida, para garantir que os rentistas, né, as pessoas que operam o mercado financeiro tenham ganhos aí com os juros da dívida, e os trabalhadores que se explodam, né? Não tem criação de postos de trabalho, não fazem uma frente de desenvolvimento, né, para criar postos de trabalho. O Brasil está aí à deriva, né? Vendendo pouco, com poucas commodities, não tanto como na época do presidente Lula. E então, né, estamos nessa derrocada aí. E o ministro, né, Paulo Guedes já disse, já deu a cartada, né? Bolsonaro pode sofrer o processo de impeachment agora mesmo pelas classes dominantes, justamente por mitigar e tentar segurar agora essas reformas e essas privatizações também, né? A gente que sempre estávamos lutando para que esse governo, né, se acabasse, para que a gente cessasse com esse governo, né, através de algum impeachment, são mais de 50 pedidos, ele pode estar vindo, porém, vindo da burguesia, vindo dos grandes, né, empresários, dos grandes financiadores, né, dos grandes capitalistas financeiros, né? E assim, vamos ver o que vai dar esse jogo, né? Porque eu não sei se o Bolsonaro consegue chegar até o fim do mandato ou o Guedes chegar até o fim do mandato. Acredito eu que um ou outro vai empurrar, né? Vai cair. Olha o que Flávio Dino, governador do Maranhão, disse, né? O crescimento da popularidade de Bolsonaro não é sustentável. O governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, comentou sobre a pesquisa mais recente do Instituto Datafolha, que revela que Jair Bolsonaro tem a maior aprovação desde o início do mandato presidencial. Dino afirma que o ligeiro crescimento da popularidade de Bolsonaro não é sustentável, em face das muitas contradições que se acumulam na sua casa e nos palácios. O governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, PCdoB, usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira para comentar sobre a última pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha, que revela que Jair Bolsonaro tem a maior aprovação desde o início do mandato presidencial. Dino afirma que o crescimento da popularidade de Bolsonaro não é sustentável em face das muitas contradições que se acumulam na sua casa e nos palácios. O ligeiro crescimento da popularidade de Bolsonaro não é sustentável em face das muitas contradições que se acumulam na sua casa. Questão central para o campo progressista continua a ser gerar alternativa clara, viável e conectada com as necessidades da população, escreve o governador do Maranhão. A avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro melhorou em agosto, de acordo com a pesquisa do Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta sexta-feira, e que apontou que 37% consideram a administração ótima ou boa. O resultado representa um crescimento de 5 pontos percentuais na avaliação positiva do governo em relação ao levantamento anterior publicado em junho, e a pesquisa mostrou ainda queda de 10 pontos percentuais na avaliação negativa da gestão, para 34%. Segundo o jornal, os 37% de avaliação positiva representam o patamar mais elevado desde o início da gestão Bolsonaro em janeiro do ano passado. Segundo o levantamento, 27% dos entrevistados avaliam o governo como regular, ante 23% do levantamento realizado em junho. O Datafolha entrevistou 2.065 pessoas por telefone entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Então, como vocês, né, estão observando, é assim que se encontra aí, né, essa pesquisa, né? Aí já estão os números. E o que se explica é, praticamente o que eu falei, né? A manutenção, né? A manutenção do auxílio emergencial por enquanto, a criação talvez aí do Renda Brasil, que está segurando aí esses índices, né? E deu uma alavancada nesses índices. Agora esperar para ver aí, né, no que vai dar a queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes, né? Que está sendo pressionado aí pelo grande capital, né? Eu quero agradecer a todos vocês aí, desejar a todos uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus, até a próxima.